Gente, nós vamos falar agora aqui no nosso programa sobre a cultura gastronômica, assunto delicioso para a gente falar numa sexta-feira, não é? E quem vai conversar com a gente é quem entende realmente desse assunto. Ele é gastrônomo, é professor, é chefe de cozinha, turismólogo e muitas outras coisas. Eu estou falando do Alessandro Pereira. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, é um prazer estar com você aqui, Jodevá, e falar de um assunto tão interessante que é a nossa cultura goiana e a cultura da gastronomia em volta aí do Brasil. A gente vai fazer o seguinte, a gente não vai fazer só esse programa, nós vamos fazer outros também. O Alessandro vai estar com a gente toda sexta-feira para falar de muitos assuntos relevantes em relação à gastronomia. Ele, inclusive, que é o chefe de cozinha do restaurante Cora, aqui da Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. E hoje nós podemos começar falando da cultura gastronômica. Como é que isso surgiu na sua vida? Ela vem assim, ela iniciou com a minha mãe. Então, sempre eu comento em alguns artigos e alguns textos até que eu escrevo, que a culinária, a gastronomia afetiva é uma coisa que não marcou a minha vida, mas acredito que marcou a sua também, que a gente teve um papo bem legal hoje, falando sobre a culinária afetiva. Mas iniciou assim, com a minha mãe. Somente incentivou? Incentivou muito. Você tinha quantos anos? 12 anos. 12 anos. Ela estava naquela fase terminal do câncer. Minha mãe faleceu muito nova, com 30 anos. Mas ela tinha uma preocupação muito grande em relação a ensinar. No caso, eu era o filho mais velho dela, e eu tenho duas irmãs que são gêmeas, que na época tinham 5 anos, isso em 94. Então ela tinha essa preocupação de ensinar ali, fazer um arroz com cenoura, a mexer o alho, amassar o alho, aquela preocupação. E uma coisa que eu acho muito interessante também, que minha mãe, antes dela morrer, falecer ali com aquela doença, ela tinha preocupação de ensinar a cozinhar. Ela não estava com aquela preocupação do que eu iria tornar no futuro, de estudo. Era uma espécie para você ajudar a cuidar da família. Isso. A preocupação dela era de aprender a cozinhar para cuidar das minhas irmãs, que na época tinham 5 anos de idade. Eu estava com 12 anos. Ela nem imaginou que isso ia ser a sua profissão e a sua paixão. Eu fui sentir essa falta quando eu terei 18 anos. Será que eu tornei o homem que ela queria que eu tornasse? Mas a gastronomia iniciou dela. Veio do arroz cantando, como ela costumava a falar, do fogão a lenha, dos trejeitos, da forma de ensinar a colocar o alho, colocar o arroz, colocar água, porque naquela refogar. Época não tinha geladeira, né? Não tinha. Eu vou até combinar com você, nós vamos um dia fazer um programa só sobre essa gastronomia. Aquela época mais antiga, você chama de gastronomia afetiva, né? Nós vamos falar da lamparina, da linguiça, do torresmo, da carne de lata, a gente vai falar de tudo isso. Mas aí você aprendeu, né, com a sua mãe, mesmo diante dessa situação, que era mais difícil, né? Era muito, muito difícil. Mas eu levei isso para a vida. E eu fui ter esse estalo da gastronomia muitos anos depois. Mas eu entrei na indústria de alimentos com 18 anos, quando foi meu primeiro emprego. Saí de uma indústria, fui para outra trabalhar, mas na época eu não falava muito de cursos de gastronomia. Eu vim falar de curso de gastronomia em 2009, que veio falar da gastronomia, apesar que alguns chefes na década de 80, como o Jacan e outros chefes da França, veio trazer a cultura deles para o Brasil. Sim. Então, a partir de 2009, que começou a surgir cursos de gastronomia, os centros universitários começaram a atribuir esses cursos. Então, quando foi em 2015, eu fiz o curso de gastronomia. O que você trouxe daqueles ensinamentos da sua mãe para o que você faz hoje? Hoje, na gastronomia, eu costumo falar que você trabalha com todas as ciências, né? Você trabalha com português, você trabalha com a geografia, você trabalha com a história dos alimentos. Por quê?
É uma coisa assim, que dentro de sala... A regionalização da comida? Muito, muito. No meu último artigo agora, que eu falo sobre isso, eu falo que a cultura, ela está muito atranhada à nossa alimentação, muito. E as pessoas hoje não percebem isso, desse envolvimento que tem com a cultura. As pessoas hoje estão muito ligadas na questão de apresentação, está ligado na questão da tecnologia, não está muito preocupado com a história, não está preocupado com a geografia, de qual região veio esse prato, foi construído por quem, qual a influência portuguesa, a indígena, a africana, que é a nossa influência base do Brasil. Hoje o Brasil é um país que está sendo construído na parte da gastronomia. O Brasil ele foi inventado e está sendo inventado também na parte da gastronomia. Quer dizer, você pesquisa então a origem, de onde vem aquele prato, aquela comida. Tem uma coisa tão engraçada, Jodivar, no meu mestrado, o meu objeto de estudo é o empadão goiano. Então é um assunto que a gente poderíamos ter abordado depois com mais... De onde surgiu o empadão goiano? Essa que é a parte engraçada que eu vou comentar com você. A gente fala empadão goiano, surgiu em Goiás, né? Na minha qualificação do mestrado, uma das professoras da UFG que chamou muito minha atenção, que eu estava muito focado em descobrir como surgiu o empadão, da onde? Isso. Qual a origem? Mas se você pensar bem, o empadão nosso hoje é tudo de fora. O trigo é de fora, a azeitona é de fora, o frango, a ave é de fora. A carne de porco, a carne suína é de fora, não é nosso. Vou falar que é nosso, que é tipo do nosso cerrado, é o piqui e a gueroba. Então eu estava tentando descobrir essa origem, aonde foi chamada a atenção, tanto o orientador como a professora. E depois eu vou falar sobre ela. E que na verdade eu nunca vou descobrir essa origem, ninguém vai descobrir, porque o empadão é um processo, ele foi construído por várias mãos. Várias mãos. Mas assim, o primeiro, vamos dizer assim, é difícil até a gente falar dessa forma, mas o primeiro empadão, ele foi feito em Goiás ou ele veio com uma ideia de fora? Ele foi feito em Goiás, mas foi de uma maneira festiva. Que hoje nós temos essa representatividade na cidade de Goiás com fogaréu. Sim. Que lá os empadões, antes não era o nosso empadão de 15 centímetros, a nossa empada menor, era um empadão feito com forma, um empadão com 30 centímetros. Por quê? Para atender aquela quantidade, aquela demanda de pessoas em festas. Mas com o passar do tempo foi tendo essa redução de 10, 15 centímetros, onde foi tendo as dobras, aonde foi entrando algumas mãos. E tem uma preocupação muito interessante do empadão hoje em dia também, que é em relação à tradição, à cultura de passar de pai para filho, mãe para filha. Em uma pesquisa feita na cidade de Goiás, dentro do próprio mestrado, você pergunta para a pessoa que é filho de quem viveu a vida toda fazendo empadão e vendendo, essa tradição está sendo quebrada, porque os filhos dessa pessoa já não estão mais na cidade de Goiás. Você vai perguntar quem vai seguir essa tradição. Eu não sei, vai morrer comigo, porque meu filho faz faculdade em São Paulo, faz faculdade em Goiânia, ele não tem interesse nisso. De tudo isso, é claro que nos próximos programas a gente vai aprofundar mais. Eu tenho muita curiosidade, quero falar da pamonha, né? Opa! Eu quero falar de muitas outras coisas. Mas o que você trouxe para o restaurante Cora de toda essa experiência sua? Quando eu saí da sala de aula, eu fiquei 8 anos em sala de aula. Sim. Eu tenho 8 meses agora, que eu não estou dentro de sala de aula, mas sempre trabalhei dentro da culinária e da gastronomia afetiva. Me especializei na cozinha brasileira, a cozinha latina, enfim. Mas foi um desafio entrar dentro do restaurante Cora. E interessante também. Por quê? 8 meses que eu estou dentro do restaurante Cora, você pode perceber que você tem a culinária, tem uma gastronomia afetiva dentro do restaurante, mas com o uso de tecnologias. Nós podemos falar sobre um fogão a lenha.
nós tínhamos um fogão a lenha que tinha a própria defumação, a fumaça que saía do fogão a lenha que entrava dentro da comida, que é aquele cheirinho de roça que todo mundo gosta. Hoje, dentro dos nossos fornos combinados, que é uma alta tecnologia, tem como fazer essa defumação usando madeiras, como madeira de goiaba, jabuticaba, que na roça não tinha uma madeira específica, era a madeira que estava disponível ali, exatamente, vamos dizer, no quintal deles, né? O quintal da roça. Mas tem essa pegada de defumação. Na culinária afetiva, uma coisa que é muito interessante também, que está dentro de um estudo, que você não usa muitos temperos, especiarias para fazer um arroz, um feijão e uma carne, por exemplo, suína. Hoje o tempero que é utilizado são de muitas variedades, chimichurri, que é argentino, marsala, curry, cominho. Antigamente utilizava o quê? Alho. Utilizava cebola e sal. E o que você acha dessa mudança? Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Hoje, alguns restaurantes já estão tendo essa pegada da culinária afetiva já. Já está trabalhando com essa pegadinha de alho amassado, de uma cebola picada, de uma salsinha. Eu vi uma reportagem, que eu não lembro muito bem, de um chefe famoso, o Alex Atala, que hoje está voltando a florzinha de tomate, que a avó fazia, a mãe fazia, a minha avó faz até hoje. A minha mãe fazia, por exemplo, a cambuquira, que era da abobrinha, né? Que na verdade, é a pontinha. É a pontinha. A folhinha, né? Aquela folhinha mais macia, né? Muito boa. Na verdade, fazia isso por quê? Porque não tinha outra coisa. Que a pobreza, muitas vezes, obriga a gente a criar certas coisas. Eu gostava muito. Hoje você não vê mais. Hoje podemos falar hoje da gueroba, né? Podemos falar de um arroz branquinho. O goiano gosta muito de falar, vamos fazer um arroz bem branquinho. Quentinho, um feijão cozido na hora, é isso que faz parte. E eu tive uma coisa que eu tive o prazer e gosto de falar disso, é que eu convivi com as minhas 3 gerações. Eu convivi com a minha mãe, convivi com a minha avó, minha bisavó está viva até hoje, minha avó, a minha tataravó morreu em 2015 com 111 anos. Morava no interior, no Maiador, uma cidadezinha perto aqui. E o que uniu essas 3 gerações e o Alessandro? Biscoito frito. Biscoito que está até no livro, que a gente vai apresentar aqui, um livro, exatamente, que é um projeto lindo que eu fiz junto com o Senac, que eu falo dessa união. O que uniu minha mãe, minha avó, minha bisavó e minha tataravó? Biscoito frito. Alessandro, olha, a conversa é tão boa, mas a gente vai fazer o seguinte, como tem muitos assuntos, nós vamos, ao longo dos próximos programas, a gente vai individualizando toda essa conversa da gastronomia afetiva, de muitas coisas. Você volta na sexta-feira que vem, combinado? Sexta-feira está combinadíssimo. Olha, gostei muito dessa conversa com o Alessandro Pereira, que é chefe de cozinha, gastrônomo, professor, turismólogo, chefe de cozinha, enfim, muitas atividades. Um abraço para você, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. E sexta-feira nós estamos aí falando de mais outros assuntos mais interessantes. E nós vamos mostrar imagens. Isso, vamos correr atrás dessas imagens. Lá. Olha, gente, vamos continuando aqui.